O vento do deserto gritava como uma alma perdida. A poeira dançava sobre o chão rachado enquanto os sinos do salão tocavam, anunciando o meio-dia em Dustvold, uma cidade que já tinha esquecido o significado da palavra esperança. No meio da rua principal, um homem de chapéu preto parou. O nome dele era Elias Crowe, um ex-pistoleiro conhecido por ter matado mais homens do que lembrava. Agora, seus olhos pareciam frios como metal. Mas por dentro, estavam cheios de culpa. Naquela manhã, Elias não estava ali por vingança, nem por dinheiro. Ele estava ali para comprar uma esposa. A notícia tinha se espalhado, o xerife de Dustvold estava organizando um leilão de noivas. Mulheres sem família, sem lar, vendidas por alguns dólares para homens que quisessem cuidar delas, ou usá-las. Elias não acreditava no amor. Mas acreditava em solidão. E a solidão é uma fera que morde devagar, até você esquecer quem é. Quando ele entrou no salão, o silêncio caiu. Todos sabiam quem ele era. As pessoas se afastaram, com medo do olhar dele. No pequeno palco, havia 3 mulheres, cansadas, com os olhos baixos. Mas uma delas, a última da fila, chamou sua atenção. Ela estava com o vestido rasgado, os pulsos marcados por cordas antigas. Os cabelos loiros estavam sujos de poeira, e ainda assim, o vento parecia gentil quando passava por ela. Ela olhou para Elias, só por um segundo. E naquele olhar, havia algo que ele não via há muito tempo: pureza. O leiloeiro anunciou o preço. $5, disse ele. Quem dá $5 por essa mulher? Ninguém respondeu. O silêncio pesou. Elias tirou o chapéu, jogou as moedas na mesa e disse apenas: Eu levo. Todos observaram, alguns riram, outros cuspiram no chão. Mas Elias não se importou. Ele estendeu a mão para a mulher, e ela hesitou antes de tocá-lo. O nome dela era Clara. No caminho para o rancho, nenhum dos dois falou. O sol queimava o horizonte, pintando o céu de sangue e ouro. Elias cavalgava na frente, Clara vinha atrás, montada num cavalo velho, com o olhar fixo no nada. Quando chegaram à cabana, ele desceu, abriu a porta e disse com voz baixa: Não te comprei para te prender, moça. Comprei para te dar um lugar onde ninguém mais te machuque. Clara não respondeu. Apenas entrou, olhou ao redor e deixou uma lágrima cair no chão de madeira. À noite, Elias se sentou na varanda, com um copo de uísque na mão. Ele ouvia o som do vento batendo nas janelas, e algo dentro dele, algo esquecido, começou a se mexer. Clara apareceu, com uma manta nos ombros. Posso ficar aqui fora um pouco? Perguntou com voz trêmula. Elias assentiu. Os dois ficaram em silêncio, olhando o céu. Até que ela perguntou: Por que me comprou? Elias demorou a responder. Porque eu também fui comprado uma vez. Só que por um preço bem mais alto. Ela franziu a testa. Dinheiro? Ele negou. Não. Pecado. Ela não entendeu. Mas naquele momento, o narrador diria: Elias não sabia que aquela mulher, aquela noiva de $5, se tornaria a única coisa capaz de curar um coração que ele acreditava estar morto. E então, do nada, ouviu-se um barulho vindo do celeiro. Um estalo. Depois outro. Elias levantou-se devagar, pegou o rifle e olhou para Clara. Fique aqui. Mas ela segurou a mão dele, assustada. O olhar dela dizia algo que o deixou gelado. Como se ela já soubesse o que estava lá fora. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like e se inscreve no canal, isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. O vento do deserto soprava mais frio naquela noite. A lua estava alta, e o celeiro parecia um corpo escuro respirando entre as sombras. Elias segurava o rifle com firmeza, o dedo perto do gatilho. O rangido se repetiu, lento, arrastado, como se alguém empurrasse uma tábua podre por dentro. Clara tentou falar, mas a voz não saiu. Fica aqui, sussurrou ele. Ela balançou a cabeça,
lágrimas brilhando nos olhos. Por favor, não vá. Mas Elias já caminhava em direção ao celeiro. Cada passo ecoava seco na poeira. O som do vento misturava-se ao bater frouxo de uma porta. Quando ele encostou a mão na maçaneta, sentiu algo estranho. O ferro estava quente, como se alguém tivesse acabado de acender fogo ali dentro. Ele abriu devagar. O cheiro de feno queimado e suor encheu o ar. O lampião pendurado balançava, lançando sombras tortas nas paredes. E foi então que ele ouviu uma respiração ofegante, vinda de trás das caixas de grãos. "Quem está aí?" gritou Elias. Silêncio. "Fale, ou atiro." Um barulho rápido. Um vulto pequeno correu. Elias mirou e parou no último segundo. Era uma criança. Um menino magro, de uns 9 anos, com os olhos azuis de medo e o rosto coberto de poeira. Ele levantou as mãos, tremendo. "Não atira, senhor, por favor." Clara apareceu na porta, ofegante. "Não", gritou ela. "Ele é meu irmão." O mundo de Elias pareceu girar. O menino caiu de joelhos, chorando. Clara correu e o abraçou com força, como se quisesse protegê-lo do próprio ar. Elias abaixou o rifle, confuso. "Seu irmão." Ela sentiu, soluçando. "Eu não podia contar. Se soubessem, teriam levado ele embora. Eu o escondi no celeiro desde que cheguei à cidade. Ele não tem ninguém, só eu." O silêncio que seguiu foi pesado. Elias olhou o garoto, magro demais, com as costelas aparecendo sob a camisa rasgada. "Qual o nome dele?" "Jacob", respondeu ela. Jacob o encarou, desconfiado, mas não havia raiva nos olhos, só medo de perder tudo de novo. Elias se virou devagar e disse: "Se quisesse enganar alguém, podia ter me contado qualquer mentira. Mas esconder uma criança nesse deserto? Isso é coragem, ou desespero?" Clara limpou as lágrimas. "Talvez os dois." De repente, ouviu-se um cavalo ao longe. O som de cascos apressados. Elias olhou para o horizonte, 2 tochas se aproximavam pela estrada. "Droga", murmurou. "Acho que vocês foram seguidos." Clara ficou pálida. "Eles vieram atrás dele. Os homens que nos venderam. Eles querem o menino de volta." Elias encheu o rifle. "Então vão encontrar bala." Ele apagou o lampião e olhou para Clara. "Tranque a porta do celeiro e proteja o garoto. Se eu não voltar, corram pro rio e sigam pela margem norte." Clara tentou protestar, mas ele já caminhava rumo à escuridão, o casaco balançando, o rifle firme nas mãos. O som dos cascos ficou mais alto. 2 homens, um gordo com cicatriz, outro magro de chapéu branco. "Crowe", gritou o da cicatriz. "Sabemos que tem ela e o menino aí. Eles são nossos." Elias se colocou no meio da estrada, iluminado só pela lua. "Não são de ninguém." O homem riu. "Vai morrer por uma mulher comprada por $5? Elias ergueu o rifle e respondeu: "Não. Vou viver para ela." O primeiro tiro quebrou o silêncio do deserto. Poeira subiu. Cavalos relincharam. E quando a fumaça baixou, apenas Elias ficou de pé. Mas uma bala tinha atravessado o ombro dele. Ele cambaleou, respirando forte, e olhou pro celeiro. Clara estava lá, chorando, segurando Jacob. E então, o som de outro cavalo. Mais distante. Mais perigoso. Elias murmurou, com a voz fraca: "Não acabou ainda." O silêncio depois do tiroteio era quase sagrado. O vento carregava o cheiro de pólvora e terra quente, e o sangue de Elias pingava lento, formando pequenas manchas escuras na poeira. Ele respirava com dificuldade, o ombro latejando. Mas seus olhos ainda estavam firmes, procurando o perigo. No horizonte, um cavalo se aproximava devagar. A lua refletia no chapéu branco do cavaleiro, limpo demais, calmo demais para aquele tipo de noite.
Elias sabia que aquilo significava problema. Clara ainda segurava Jacob dentro do celeiro, tentando abafar os soluços do menino. Cada tiro tinha soado como um trovão dentro dela. Agora, tudo estava quieto demais, e o silêncio era o pior som que se podia ouvir no deserto. Elias recarregou o rifle, mesmo com o braço tremendo. Quando o cavaleiro parou a poucos metros, ele viu o rosto do homem, jovem, barba feita, sorriso frio. Boa pontaria, disse o estranho, desmontando com calma. Esses dois mereciam o que tiveram. Mas agora, quero o que eles vieram buscar. Elias manteve o rifle apontado. Quem é você? O homem tirou o chapéu, como quem se apresenta num baile. Me chamo Silas Bon. Caçador de recompensas. E parece que você está protegendo duas mercadorias valiosas. Elias franziu o senho. Não protejo mercadoria. Protejo gente. Silas riu baixo. Então você mudou, Crowe? O pistoleiro mais temido do Oeste virou um santo? Ou só tá pagando por pecados antigos? Elias não respondeu. O nome Crowe dito daquele jeito doeu mais que a bala no ombro. Silas continuou. A mulher, Clara, fugiu com o menino de um rancho em Silver Creek. O dono quer o garoto de volta. Diz que é filho dele. E que ela roubou. Clara, do outro lado da parede de madeira, ouviu tudo. Suas mãos tremeram. Jacob olhou para ela, confuso. É verdade, mana. Ela engoliu seco. Não, Jake, não é. Eu só o tirei de um inferno. Do lado de fora, Elias cerrou os dentes. Se o homem quer o garoto, vai ter que passar por mim. Silas sorriu e deu um passo à frente. Ah, ele esperava que dissesse isso. Sabe, Elias, tem uma recompensa por você também. O velho ainda lembra do dia em que você atirou no irmão dele. O sangue de Elias gelou. Ele sabia exatamente de quem Silas falava. Aquele passado que ele tentava enterrar, agora cavava o próprio túmulo para sair. Você veio por mim, não por eles. Silas girou o revólver no dedo, divertido. Digamos que é um 2 em 1. A mulher por $5 e o pistoleiro por 500. Antes que Elias pudesse reagir, Silas sacou a arma e atirou. O som explodiu na noite. Elias se jogou atrás de um barril, o tiro passou raspando. Do celeiro, Clara gritou, Elias. Fica com ele, rugiu ele, tentando mirar com o braço ferido. A segunda bala atingiu o chão perto de seu pé. A terceira, passou tão perto que ele sentiu o vento rasgar o ar. Silas caminhava devagar, como quem saboreia o medo. Não faz diferença, Crowe. Você tá ferido. Pode entregar a mulher e o menino, e eu deixo você morrer em paz. Elias fechou os olhos por um instante. Imagens do passado voltaram, o rosto da mulher que amou e perdeu, o sangue nas mãos, o juramento de nunca mais se importar com ninguém. Mas agora, dentro daquele celeiro, havia algo que valia mais que sua própria redenção, inocência. Ele apertou o gatilho. O tiro acertou o ombro de Silas, que gritou e caiu de joelhos. Elias se levantou cambaleando, apontando o rifle novamente. Vá embora antes que eu mude de ideia. Silas riu, cuspindo sangue. Você não vai conseguir fugir disso, Crowe. O velho vai te caçar até o fim. Elias respondeu baixo. Eu não fujo mais. Silas recuou, subiu no cavalo e desapareceu na escuridão. O silêncio voltou, pesado, só quebrado pelo som do vento passando pelas ripas do celeiro. Elias entrou, tropeçando, e Clara correu até ele. Você tá ferido. Não é nada, murmurou, mas suas pernas cederam. Ela o segurou antes que caísse, o sangue manchando o vestido dela. Jacob observava em silêncio, os olhos grandes, cheios de medo e admiração. Ele vai voltar? Perguntou o menino. Elias respirou fundo. Sim. E da próxima vez, não vem sozinho.
Clara olhou para ele, assustada. Quem é esse homem? O que ele quer de verdade? Elias a encarou por um momento, o rosto endurecido pela dor e pela lembrança. Ele quer o que todo homem ruim quer, vingança e poder. E parece que o passado veio cobrar o que eu devo. Clara segurou a mão dele. Então vamos fugir. Elias negou com a cabeça. Não. Fugir é o que me fez ser quem sou. Agora, chega. Do lado de fora, o vento começou a uivar mais forte. As nuvens cobriam a lua, e o deserto parecia se preparar para algo grande. Clara olhou para o horizonte, onde o homem do chapéu branco havia desaparecido, e sentiu um arrepio subir pela espinha. Porque ela sabia, aquilo não tinha acabado. E, pela primeira vez, Elias Crowe também sabia. A mulher que ele comprou por $5 não era apenas a cura para seu coração. Ela seria a razão pela qual ele teria que lutar pela própria alma. A madrugada caiu sobre Dustvood como um lençol de cinzas. Dentro do celeiro, o silêncio era denso, o tipo de silêncio que vem depois de quem já chorou tudo o que podia. Clara cuidava do ferimento de Elias, limpando o sangue seco com um pano molhado. Jacob dormia num canto, exausto, com o rosto apoiado no casaco dela. Elias observava Clara em silêncio. Mesmo com o rosto sujo e os cabelos bagunçados, havia nela algo impossível de ignorar, uma força quieta, feita de dor e ternura. Não devia estar cuidando de mim, murmurou ele. Sou eu quem devia proteger vocês. Clara olhou para ele e respondeu, com voz suave. Proteger também é deixar alguém cuidar, Elias. Ele desviou o olhar. Fazia anos que ninguém dizia o nome dele assim, sem medo, sem raiva. Só com humanidade. Do lado de fora, o vento arrastava poeira contra as janelas, e os grilos pareciam orar no escuro. Clara terminou o curativo, amarrou firme e sussurrou. Você perguntou quem é aquele homem, o de chapéu branco. Para entender isso, precisa saber o que aconteceu em Silver Creek. Elias assentiu. Clara respirou fundo e começou. Eu trabalhava na casa de um fazendeiro chamado Abel Bom, o mesmo que agora quer Jacob de volta. Ele era um homem cruel, Elias. Batia nos empregados, nos animais, e na esposa. A esposa dele morreu depois de cair da escada, mas ninguém acreditou que foi acidente. Elias franziu a testa. Bom, esse nome eu já ouvi. Ouviu sim, disse Clara. Abel Bom é o irmão do homem que você matou anos atrás. O silêncio entre eles pareceu congelar o ar. Elias engoliu em seco. Meu Deus! Clara continuou, a voz trêmula. Depois que o irmão dele morreu, Abel enlouqueceu. Passou a achar que podia ter tudo e todos. Um dia, me chamou até o quarto e disse que eu devia substituir a esposa que ele perdeu. Eu recusei. Ele me prendeu no celeiro, e foi lá que conheci Jacob. O menino era filho de uma das criadas que morreu de doença. Ele tratava Jacob como um bicho. Elias apertou os punhos, a raiva subindo devagar. Então você fugiu com ele? Sim, respondeu ela, os olhos marejados. Esperei até a noite em que ele dormiu bêbado, peguei o menino e corremos pro deserto. Mas ele mandou os caçadores atrás da gente. E agora, eles nos acharam. Elias ficou em silêncio por um longo tempo. As chamas da lamparina tremulavam, lançando sombras que dançavam nas paredes. Você não devia se desculpar por isso, disse ele, enfim. Fez o que tinha que fazer para sobreviver. Clara abaixou a cabeça. Mas você se feriu por causa da minha história. Elias soltou um meio sorriso cansado. Já me feri por menos. Ela riu baixinho, e por um instante, o peso da noite pareceu desaparecer. Mas o momento durou pouco. Um trovão distante ecoou, não de chuva, mas de cascos. Elias se levantou, o instinto desperto. Eles voltaram. Clara ficou pálida. Como? Silas estava ferido. Elias caminhou até a janela. Na linha do horizonte, várias luzes se moviam.
Ele trouxe reforço. 12 cavaleiros. Talvez mais. Todos armados. Elias olhou para ela com firmeza. Tem um caminho por trás do celeiro. Leva até o leito seco do rio. Vão por lá e sigam pro norte. Se eu não aparecer até o amanhecer, continuem andando. Clara balançou a cabeça. Não vou te deixar. Não é escolha, moça, disse ele, já pegando o rifle. É sobrevivência. Jacob acordou com o barulho. Eles estão vindo? Elias se ajoelhou ao lado dele. Tão. Mas você vai cuidar da sua irmã, ouviu? Vai levar ela pro rio e prometer que não vai olhar para trás. O menino assentiu, tentando ser corajoso. Clara agarrou o braço de Elias. Você vai morrer se ficar. Ele olhou nos olhos dela e respondeu baixo. Talvez. Mas se eu correr agora, nunca mais vou me perdoar. Ela quis dizer algo, mas as palavras não saíram. E, pela primeira vez, ela o viu sorrir, um sorriso verdadeiro, triste, bonito. Você curou mais do que o meu coração, Clara. Curou o que sobrou de mim. Ela sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de perceber que chorava. Elias a beijou na testa e saiu pela porta, o rifle nas costas, o poncho tremendo ao vento. Os cavaleiros já se aproximavam, formando um semicírculo no horizonte. Elias ficou no meio da estrada, sozinho, esperando. O som dos cascos era como o trovão batendo no peito do deserto. Clara, escondida atrás das ripas do celeiro, observava tudo, o coração acelerado. Jacob segurava sua mão, com medo, mas sem chorar. O primeiro homem desceu do cavalo, era Silas Bon, o chapéu branco agora manchado de sangue. Você devia ter fugido, Crowe, gritou ele. Mas parece que prefere morrer herói. Elias respondeu, calmo. Não sou herói. Só não gosto de covardes. Silas riu e levantou a arma. Elias mirou também. O vento soprou, levando o pó do chão. Os dois ficaram imóveis por um segundo. Até que o primeiro tiro rompeu a madrugada. O clarão iluminou os rostos, e o som ecoou como um trovão que marcava o destino. O primeiro tiro cortou o ar como um grito de ferro. A bala passou tão perto do rosto de Elias que ele sentiu o calor da pólvora queimando o ar. O segundo tiro veio logo depois, mas Elias já se jogava no chão, rolando na poeira seca. Silas Bon sorria, o chapéu branco agora manchado de sangue e poeira, o olhar cheio de prazer. Vai fugir de novo, Crowe? Igual fez da última vez. Elias respondeu com outro disparo, atingindo a lamparina que pendia no poste. O vidro estourou, espalhando fogo e escuridão ao mesmo tempo. As chamas começaram a lamber o chão, e a fumaça cobriu parte da estrada. Silas andava devagar, com a arma apontada. Você devia ter aceitado morrer como um homem. Mas quer morrer por amor, é isso. Elias se levantou, tossindo, e gritou. Não é por amor, é por paz. Os dois atiraram ao mesmo tempo. Os tiros ecoaram entre os prédios de madeira da cidade fantasma, e os cavalos dos homens de Silas se agitaram. 3 deles avançaram, disparando sem mira. Elias se abaixou atrás de um barril, recarregando o rifle com o braço ferido. As balas batiam no chão ao redor, levantando nuvens de poeira e estilhaços de pedra. Do celeiro, Clara assistia tudo com o coração disparado. Jacob tentava não chorar, mas os olhos marejavam. Ele vai morrer, mana? Clara o puxou para perto. Não. Ele vai lutar por nós. Elias saiu da cobertura, correndo em zigue-zague entre as sombras. Atingiu um dos cavaleiros no peito, o homem caiu, derrubando o cavalo. Outro tentou mirá-lo, mas Elias foi mais rápido. 2 balas. 2 corpos no chão. O som do vento misturado ao cheiro de pólvora formava uma melodia triste, o cântico de quem luta porque não tem mais nada a perder. Silas gritou para seus homens. Peguem o garoto. A mulher vale mais viva. Clara ouviu aquilo e congelou.
Eles sabiam onde ela estava. Antes que pudesse reagir, 2 homens cercaram o celeiro por trás. Um chutou a porta, o outro agarrou Clara pelos cabelos. Jacob gritou, mas o homem deu um tapa que o fez cair no chão. Clara lutou, mordendo, chutando, mas era inútil. O homem riu. O patrão vai pagar bem por você. De repente, um tiro ecoou, e o homem caiu. Elias estava na porta, o rifle ainda fumegando. Larga o menino, rosnou. O outro tentou puxar o revólver, mas Elias o acertou antes. O corpo caiu perto de Jacob, que chorava e tremia. Clara correu até o menino, abraçando. Tá tudo bem, acabou. Mas não tinha acabado. Silas apareceu atrás de Elias, segurando uma pistola prateada. O herói salva a donzela, disse ele, mas sempre esquece de olhar para trás. O disparo veio rápido. Elias cambaleou. A bala atravessou o lado esquerdo do peito. Clara gritou. Elias! Ele caiu de joelhos, ofegante. O sangue escorria devagar, quente, sobre a poeira fria. Silas caminhou até ele, a arma apontada. Você devia ter morrido anos atrás, Crowe. Agora sim, vai pagar. Elias levantou o rosto, o olhar firme mesmo na dor. Você fala demais. E antes que Silas pudesse reagir, Elias girou o rifle e disparou o último cartucho. A bala atravessou o peito do homem do chapéu branco. Silas deu 2 passos para trás, atordoado, olhando o próprio sangue manchar a camisa. O chapéu caiu, rolando na poeira. Ele tentou rir, mas a voz falhou. Então é isso, o pistoleiro morre como herói. Elias respondeu, fraco, quase sussurrando. Não sou herói. Só parei de correr. Silas caiu. A poeira subiu devagar, cobrindo seu corpo como um lençol cinza. Clara correu até Elias, ajoelhando-se ao lado dele. Não, 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 fica comigo, por favor. Ele tentou sorrir, mesmo com o sangue no canto dos lábios. Tá vendo aquele céu? Murmurou ele. É bonito, né? Parece o fogo do inferno, mas para mim, parece o perdão. Ela segurou a mão dele com força. Você vai viver. A gente vai embora juntos. Elias balançou a cabeça. Se eu não aguentar, promete que leva o menino. Promete que não volta para Silver Creek. As lágrimas dela caíam sem controle. Eu prometo. Mas você vai aguentar. Elias fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O sol nascia no horizonte, pintando o céu com tons de cobre e ouro. Era o último pôr do sol de Dustwood, e o primeiro que ele via em paz. Clara encostou a testa na dele. Obrigada, Elias. Por tudo. Ele sussurrou, fraco. Não me agradece, moça. Eu só fiz o que devia, por alguém que me lembrou o que é ser humano. Jacob se aproximou, abraçando os dois. 3 almas unidas pela dor e pela esperança. O deserto estava silencioso, como se o próprio vento tivesse parado para escutar o adeus. E então, no meio daquele silêncio, Elias murmurou uma última frase. Vocês dois, sigam em frente. Os olhos dele se fecharam, e o vento soprou leve, levantando o chapéu dele que caiu sobre a areia. O céu clareava devagar, e Clara, mesmo chorando, sabia, aquele homem tinha dado mais que a própria vida. Tinha dado redenção. Ela se levantou, segurando Jacob pela mão. O menino olhou para trás uma última vez. Clara enxugou as lágrimas e disse: Vamos. Ele não queria que a gente olhasse para trás. E juntos, desapareceram pelo deserto, enquanto o sol nascia, dourando as ruínas de uma cidade que finalmente descansava. O sol já estava alto quando Clara e Jacob deixaram Dustwood para trás. O vento soprava quente, arrastando a poeira das ruínas e apagando as pegadas, como se o deserto quisesse esconder tudo o que havia acontecido. Clara olhou para trás uma última vez. O chapéu de Elias ainda estava sobre a areia, imóvel, como uma cruz sem nome.
Ela respirou fundo, apertou a mão do menino e continuou andando. Ele tá no céu, mana? Perguntou Jacob, com a voz fraca. Clara engoliu o choro. Se existe um lugar melhor que esse, ele tá lá agora. O menino assentiu, sem entender direito, mas acreditando porque queria acreditar. O sol queimava a pele, e o caminho parecia não ter fim. Seguiam pelo leito seco do rio, como Elias havia dito, com pouca água e nenhum abrigo. Horas depois, o calor se tornou quase insuportável. Jacob tropeçou, cansado. Clara o pegou nos braços e o carregou um trecho, mesmo com as pernas tremendo. Ela lembrava das palavras de Elias, siga em frente, e as repetia como oração. Ao entardecer, avistaram um velho rancho abandonado. O telhado caído, as janelas quebradas, mas era abrigo. Clara empurrou a porta, e o som da madeira ecoou como um lamento. Lá dentro, só havia poeira e silêncio. Jacob se encolheu num canto. Tenho medo, mana. Clara o abraçou. Não precisa. Ele tá olhando por nós. Ela montou uma pequena fogueira, usando galhos secos e um fósforo guardado no bolso. As chamas iluminaram o rosto dela, cansado, mas determinado. Naquele momento, algo dentro de Clara mudou. Ela não era mais a mulher vendida por $5. Era uma sobrevivente. Enquanto o fogo crepitava, um barulho surgiu lá fora. Casco de cavalo. Clara congelou. O som se aproximava, lento, pesado. Ela apagou o fogo com o pé e puxou Jacob para trás de um barril. A porta rangeu. Uma sombra alta entrou, carregando uma lamparina. Clara prendeu a respiração. A voz veio grave, rouca. Não precisam se esconder. Ela reconheceu o tom antes mesmo de ver o rosto. Quando a luz revelou o homem, o coração dela quase parou. Elias. Ele sorriu de leve, apoiado na parede, o peito ainda enfaixado. Não morri tão fácil, moça. Clara correu até ele, as lágrimas caindo. Meu Deus, você devia estar morto. Quase estive, respondeu ele, sentando-se devagar. Mas parece que alguém lá em cima ainda não terminou comigo. Jacob pulou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu sabia. Eu sabia que você ia voltar. Elias abraçou o garoto, o olhar marejado. Eu prometi que protegeria vocês. E Crowe cumpre o que promete. Clara o ajudou a deitar. Você perdeu muito sangue. Como sobreviveu? Elias respirou fundo. Um fazendeiro que passava encontrou meu corpo. Me levou para a casa dele e cuidou de mim. Quando acordei, do Stvod já era só fumaça no horizonte. Clara ficou em silêncio por um instante. Você podia ter ido embora, Elias. Podia ter recomeçado sozinho. Ele sorriu. E deixar vocês aqui? Não depois do que você fez por mim. Ela baixou o olhar, emocionada. Eu não fiz nada. Fez sim, disse ele. Me ensinou a sentir outra vez. Me mostrou que ainda existia algo bom nesse mundo. O silêncio que seguiu foi diferente, leve, cheio de coisas não ditas. Do lado de fora, o vento soprava mais suave, como se o deserto finalmente respirasse em paz. Mas Elias sabia que a paz nunca durava muito no oeste. Ele olhou para o horizonte escuro e disse: Bom não vai parar. Vai mandar mais homens. E quando descobrir que ainda estou vivo, vai vir pessoalmente. Clara assentiu, firme. Então a gente luta. Dessa vez, juntos. Elias sorriu, surpreso com a coragem dela. Você não é mais a mesma mulher que encontrei naquele salão. Não, respondeu ela. E você não é mais o homem que me comprou. Aquela frase ficou no ar, bonita e verdadeira. Pela primeira vez, Elias sentiu que talvez houvesse algo além da culpa, talvez houvesse um futuro. Naquela noite, os três dormiram lado a lado. Jacob entre eles, como um símbolo de tudo que ainda valia a pena. Do lado de fora,
a lua cheia iluminava o rancho, e os coiotes uivavam ao longe. Elias olhou para o céu antes de fechar os olhos e murmurou: se existir redenção para um homem como eu, começa aqui. O amanhecer chegou com o som distante de cascos, não de inimigos, mas de viajantes. Elias se levantou, o rifle na mão. 3 cavaleiros se aproximavam, bandeiras brancas amarradas nas lanças. Quando chegaram perto, o mais velho falou: você é Elias Crowe? Elias assentiu. Sou. E vocês quem são? Oeste Livre, respondeu o homem. Caçadores de justiça. Ficamos sabendo o que fez em Dustwood. Um homem que enfrenta bom merece aliados. Elias trocou um olhar com Clara. Ela sorriu. Talvez a estrada para a redenção não seja solitária, afinal. O homem estendeu a mão. Vamos até Silver Creek. Tá na hora de acabar com esse inferno. Elias olhou para o horizonte, o mesmo horizonte que o viu sangrar, pecar e quase morrer. Agora, ele via ali uma chance de recomeço. Pegou o chapéu que Clara havia guardado, colocou na cabeça e respondeu: então vamos. Não por vingança, mas para garantir que ninguém mais viva o que a gente viveu. O sol subia, dourando o deserto. 3 cavaleiros e uma mulher montaram rumo ao desconhecido. A poeira subia atrás deles, brilhando sob a luz da manhã, como se o próprio deserto estivesse abençoando cada passo. E assim, Elias Crowe partiu pela estrada que chamariam, anos depois, de a estrada para a redenção. Um caminho de sangue, fé e perdão. O caminho de um homem que comprou uma noiva por $5. E acabou comprando o direito de voltar a ser humano. O sol nascia lento, derramando ouro sobre o deserto. 3 silhuetas cavalgavam em fila, levantando poeira no caminho. Elias Crowe, com o chapéu abaixado e o rifle preso nas costas. Clara, firme nas rédeas, o rosto marcado por determinação. E Jacob, montado num cavalo pequeno, com os olhos atentos e maduros demais para a idade. O destino deles, Silver Creek. O lugar onde tudo começou, e onde tudo precisava terminar. Por 3 dias cavalgaram sem descanso. Dormiam pouco, comiam menos ainda. O vento cortava o rosto, o sol queimava a pele, mas nada os fazia parar. Elias sabia que Abel Bom não era um homem de esperar. Se não fossem até ele, ele viria até eles, e traria o inferno junto. Na manhã do 4º dia, o velho caçador que os acompanhava, chamado Gedolister, Lister, apontou para o horizonte. Lá está, disse ele. No vale abaixo, Silver Creek se erguia, um rancho cercado por cercas altas, estábulos enormes e uma casa principal que parecia uma fortaleza. O Império de Bom, murmurou Elias. Construído sobre medo. Clara ficou em silêncio, observando o lugar onde havia sido prisioneira. O estômago dela revirou. Não quero ver aquele homem, disse, a voz trêmula. Elias olhou para ela. Eu sei. Mas às vezes a gente precisa encarar o passado para poder enterrá-lo de vez. Eles armaram acampamento a algumas milhas de distância. Enquanto Jed limpava as armas, Elias e Clara conversavam em voz baixa. Bom não vai recuar, disse ele. Para vencer, temos que fazê-lo confessar. Mostrar à cidade quem ele realmente é. Clara assentiu. E se ele não confessar? Elias olhou para o horizonte, o olhar duro. Então ele cai como os outros caíram. À noite, a fogueira iluminava os rostos cansados. Jacob dormia, e Clara observava as chamas dançarem. Você acredita mesmo em redenção, Elias? Ele demorou para responder. Antes, não. Agora, acredito um pouco. Porque conheci você. Ela sorriu, triste. E se a gente morrer amanhã? Elias olhou o fogo e respondeu. Então morremos livres. O vento uivava quando o primeiro raio de sol cortou o horizonte do dia seguinte. Elias levantou, ajeitou o casaco e disse. Hora de acabar com isso. Os 4 cavaleiros avançaram pelo vale em silêncio.
O portão de Silver Creek se erguia alto, vigiado por homens armados. Jed foi o primeiro a falar. Temos que chamar atenção. Deixar Bom sair do buraco. Elias assentiu e deu um tiro pro alto. O som ecoou pelo rancho como um trovão. Minutos depois, os portões se abriram. Abel Bom surgiu montado num cavalo negro, rodeado por 6 homens. O rosto dele era o retrato da arrogância, barba grisalha, olhos azuis de ódio e um sorriso cínico. Crowe, disse ele. Achei que já tinha morrido. Quase, respondeu Elias. Mas o inferno me devolveu. Disse que lá embaixo não tinha espaço para 2 de nós. Bom riu, descendo do cavalo. Vejo que trouxe companhia. E trouxe de volta minha propriedade. Clara deu um passo à frente. Não sou sua propriedade, Bom. E Jacob também não. O velho riu alto. Claro que é. O menino é meu sangue. Você só o roubou. Jacob se escondeu atrás de Elias, confuso. É mentira, mana. Clara se ajoelhou diante dele, o coração pesado. Jacob, ele não é seu pai. Ele é o homem que matou a sua mãe. O rosto do menino se contorceu, e o silêncio caiu como uma pedra. Bom sacou a arma. Cala essa boca, mulher! Mas Elias foi mais rápido. Um disparo acertou a arma do fazendeiro, derrubando-a na areia. Agora fala, Bom, gritou Elias. Diz pra cidade quem você é, conta o que fez com ela, com a esposa, com as pessoas que matou. Os homens de Bom olharam entre si, inseguros. Alguns baixaram as armas. Bom recuou, furioso. Você acha que pode vir aqui me julgar? Você, o assassino Elias Crowe. Elias se aproximou, o olhar firme. Sim. Porque agora eu sei a diferença entre matar e proteger. O fazendeiro olhou para os lados, buscando apoio, mas viu apenas olhos desconfiados. A voz de Jed ecoou. A cidade sabe o que você fez, Bom. Já ouviram tudo. Acabou para você. De repente, o som de cascos se espalhou, moradores de Silver Creek chegavam, armados, curiosos, prontos para ver o desfecho. Bom percebeu que estava perdido. Gritou de raiva e correu para pegar outra arma escondida na cela. Mas Elias já esperava. 2 tiros ecoaram ao mesmo tempo. Quando a poeira baixou, Bom estava no chão. Clara correu até Elias. Ele ainda segurava o rifle, respirando pesado. Bom, caído, tossia sangue. Não importa o que digam, murmurou o velho. Homens como nós, nunca mudam. Elias olhou para ele e respondeu baixo. Você tá certo. A diferença é que eu escolhi morrer tentando. Bom soltou o último suspiro, e o vento levou a poeira que cobria seu rosto. A multidão observava em silêncio, ninguém chorou. Elias deixou o rifle cair e caiu de joelhos, exausto. Clara o abraçou por trás, chorando de alívio. Acabou, disse ela. Acabou de verdade. Ele fechou os olhos por um momento, deixando o vento tocar seu rosto. Não, agora começa. Os moradores começaram a se aproximar. Um deles, um velho pregador, colocou a mão no ombro de Elias. O Oeste precisa de homens como você, Crowe. Homens que ainda acreditam que justiça e misericórdia podem andar juntas. Elias olhou para Clara e Jacob. Eu não sou mais um pistoleiro. Só um homem tentando ser digno do que ela me ensinou. O pregador sorriu. Então talvez, finalmente, Silver Creek tenha encontrado paz. O sol começou a se pôr, banhando tudo em tons vermelhos e dourados. Elias olhou aquele céu e pensou em tudo que tinha perdido, e tudo que tinha encontrado. Um amor inesperado. Uma família improvável. E uma nova chance. Clara segurou sua mão. E agora? Ele respondeu, olhando o horizonte. Agora, a gente reconstrói. Mas primeiro, a gente descansa. E pela primeira vez em muito tempo,
Elias Crowley sorriu, não o sorriso de um homem que venceu, mas de alguém que finalmente se perdoou. O corpo de Abel Bom foi enterrado no limite de Silver Creek, sob uma árvore seca que há muito tempo deixará de dar sombra. Ninguém apareceu para chorar. Nenhuma flor, nenhuma palavra. Só o som do vento e o render das cruzes de madeira espalhadas pelo deserto. Elias ficou parado, olhando a terra recém-virada. Os moradores tinham ido embora, e o sol começava a cair. Clara se aproximou devagar, com Jacob ao lado. Você não precisa ficar aqui, disse ela. Elias respondeu sem tirar os olhos do chão. Preciso, sim. O passado precisa ser visto de frente, antes de poder ser deixado para trás. Clara segurou a mão dele. O toque dela era leve, mas firme, como quem entende o peso de carregar fantasmas. Jacob olhou o túmulo e perguntou. Ele era mau, né? Elias respirou fundo. Era. Mas às vezes até o mal deixa um aviso. Nunca deixa de olhar para o que você pode se tornar. O silêncio que se seguiu foi cumprido. As nuvens tomavam o céu, e a brisa fria começou a soprar, levantando a areia. Claro puxou pela manga. Vamos para casa. Já chega de mortos, Elias. Ele assentiu. Mas no fundo, sabia que o morto que mais o perseguia ainda era o que vivia dentro dele. Dias se passaram. Silver Creek, antes dominada pelo medo, começou a mudar. Os homens abaixavam as armas, as mulheres andavam nas ruas sem olhar por cima do ombro. A Casa Grande de Bom foi transformada em abrigo para os trabalhadores sem terra, ideia de Clara, com apoio do pregador. Elias ajudava a erguer cercas, consertar telhados, cuidar dos cavalos. Trabalhar com as mãos era uma maneira de não pensar demais. À noite, todos se reuniam em volta da fogueira. Jacob contava histórias de heróis e foras da lei, e Clara sorria, um sorriso cansado, mas cheio de vida. Elias observava de longe, sempre em silêncio. Até que uma noite, Clara se aproximou. Você ainda dorme mal? Ele riu de leve. Depois de tudo que já fiz, acho que o sono tem medo de mim. Ela se sentou ao lado dele. Você não é mais o homem que fez aquelas coisas. Elias olhou o fogo. Talvez não. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo os rostos. E quando ouço o vento, parece que ele diz os nomes. Clara segurou a mão dele. Então não fecha os olhos. Fica acordado comigo. A frase era simples, mas atingiu fundo. Elias olhou para ela e, pela primeira vez desde Dustvod, sorriu de verdade. Os meses seguintes trouxeram colheita, trabalho e paz. Pela primeira vez, Silver Creek viveu um inverno sem sangue. Jacob cresceu rápido, aprendendo a montar e a ajudar no rancho. As pessoas começaram a chamar Elias de Crowley, o redimido. Ele odiava o título, dizia que não se redime um homem só com palavras, mas Clara ria e dizia que todo nome precisa de um novo começo. Certa manhã, Clara o encontrou olhando o horizonte, como quem esperava alguém. Tá tudo bem? Perguntou ela. Elias hesitou. Recebi uma carta. Ela franziu a testa. De quem? Do velho Gid. Disse que o governo está recrutando homens para ajudar a proteger caravanas e assentamentos. Quer que eu vá com ele. Disse que posso fazer o bem lá fora, do jeito certo dessa vez. Clara sentiu o estômago apertar. Você vai. Elias demorou. Não sei. Parte de mim acha que preciso ir. Outra parte, já encontrou tudo o que procurava aqui. Clara abaixou os olhos. E se eu disser que essa parte é a que eu preciso que fique? Ele sorriu, triste. Então essa é a parte que vence. Naquela noite, Elias se sentou sozinho sob o céu estrelado. O fogo queimava abaixo, e os grilos cantavam como lembranças. Pegou o chapéu, virou nas mãos e ficou observando as marcas do tempo na aba gasta. Cada arranhão, uma história. Cada mancha, um pecado. Fechou os olhos e murmurou.
Você encontrou sua paz, Elias? Ou só trocou de deserto? Mas quando abriu os olhos, viu Clara na porta, enrolada num xale. Se continuar conversando com o chapéu, ele vai te responder, brincou ela. Elias riu, baixinho. E o que ele diria? Que você já pagou o preço. Agora vive. Ela caminhou até ele, sentou-se ao lado e encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, olhando o céu. Nenhuma palavra, só o som do vento atravessando o campo, o mesmo vento que, um dia, trouxera a dor. Agora, trazia a paz. Alguns dias depois, o pregador reuniu a cidade. Queria rebatizar Silver Creek. Esse nome nasceu da ganância de um homem, disse ele. Mas agora, pertence à esperança de muitos. Propôs um novo nome, do Eastwood Springs, em homenagem à cidade que Elias ajudou a salvar e ao homem que mudou o destino deles. Todos aplaudiram. Elias, envergonhado, tentou sair de fininho, mas Claro segurou. Você merece ouvir isso. Ele respondeu, baixo. Não mereço. Só fiz o que devia. Clara sorriu. É exatamente por isso que merece. Quando o sol se pôs naquele dia, o céu parecia um oceano dourado. Elias olhou para Jacob brincando com as outras crianças e sentiu algo que não lembrava há anos, paz verdadeira. Aquela sensação simples e silenciosa que vem quando a alma, finalmente, para de lutar. Mas ele sabia que paz sempre cobra seu preço. E esse preço era a lembrança constante do que foi, e do que quase se tornou. Clara se aproximou, tocou o ombro dele e disse: O passado não vai mais te seguir, Elias. Porque agora ele anda ao seu lado. Ele virou o rosto para ela e respondeu com voz calma: Então talvez, finalmente, eu possa andar para frente. Naquela noite, antes de dormir, Clara ouviu Jacob sussurrar uma prece. Deus, obrigado por mandar o Elias pra gente. Mesmo que tenha sido caro. Ela sorriu entre lágrimas. Quanto você acha que ele custou, Jake? O menino pensou. $5 e um coração inteiro. Clara apagou a lamparina, e o silêncio encheu a casa. Um silêncio bonito, cheio de paz, o tipo que vem depois que o amor vence o deserto. O vento soprava calmo naquela manhã, trazendo cheiro de feno e pão assando no forno. Silver Creek, agora chamada do Eastwood Springs, estava em paz. Elias acordou cedo, como sempre. Colocou o chapéu, passou a mão nos ombros cansados e foi até o curral. Jacob já estava lá, tentando prender a sela num cavalo novo. Você acorda antes do sol agora, garoto? Perguntou Elias, sorrindo. Jacob riu. Quero aprender rápido. Quero ser igual a você. Elias abaixou o olhar, ajeitando a sela. Não queira ser igual a mim, Jake. Seja melhor. Clara observava os dois da varanda. Aquela cena, tão simples, parecia um milagre comparada ao inferno que viveram. Mas milagres, no oeste, raramente duravam. Quando o sino da cidade tocou, todos pararam. Era raro alguém tocar o sino, e nunca era por boas notícias. Elias olhou para Clara. Ela entendeu o que aquele som significava. Montou o cavalo e foi até o centro da cidade. Uma pequena multidão já se formava em frente à igreja. O velho Gede estava lá, com o olhar sério. Nas mãos, trazia um envelope amassado e um distintivo de ferro, com o selo do governo. Boas novas, Crowe, disse ele, sem ironia. Parece que o Oeste ainda não acabou com você. Elias pegou a carta e leu em silêncio. A mensagem era curta, escrita por um oficial federal. Caravanas estão sendo atacadas a oeste de Red Hollow. Famílias desaparecendo. Precisamos de homens com experiência e coragem. O nome Elias Crowe foi recomendado. Se puder, venha. Ele fechou o papel, olhou o horizonte e respirou fundo. Gedo observava. Eles precisam de alguém como você. Mas sei que aqui você tem algo que nunca teve antes.
Elias respondeu baixo. Talvez seja exatamente por isso que tenho que ir. À noite, Clara percebeu que ele estava diferente. Sentado na varanda, olhava o céu com aquele silêncio que sempre vinha antes de uma decisão. Ela se aproximou devagar. É a carta, não é? Elias assentiu. Red Hollow. Ataques a caravanas. Famílias sendo mortas. E o que isso tem a ver com você? Tudo. Eu já fui o homem que fazia essas coisas, Clara. Agora tenho a chance de impedir que outros façam. Ela cruzou os braços, tentando segurar as lágrimas. E se você não voltar dessa vez? Elias olhou para ela com ternura. Então você continua o que começamos aqui. Você e o menino. Dustvold Springs precisa de alguém que ensine as pessoas a viver, não a lutar. Clara balançou a cabeça. Você não entende, Elias. Não é só a cidade que precisa de você. Ele desviou o olhar, apertando o chapéu entre as mãos. Se eu ficar, vou me tornar um homem parado, preso no que já fez. Mas se eu for, talvez encontre paz de um jeito diferente. O silêncio pesou. O fogo da lamparina tremulava entre eles, lançando sombras no chão de madeira. Clara respirou fundo. Então promete que volta. Não importa quanto tempo demore. Promete. Elias assentiu, com a voz embargada. Prometo. Ela se aproximou e encostou a testa na dele. Então vai. Mas lembra, a paz não é um lugar. É quem espera por você. Na manhã seguinte, Elias preparou o cavalo. Jacob apareceu correndo, com os olhos cheios d'água. Você vai embora. Elias ajoelhou-se diante dele. Tenho que ir, Jake. Lá fora tem gente precisando de ajuda. Mas e eu? Quem vai me ensinar a atirar? Elias riu baixinho. Espero que ninguém. Quero que você aprenda a viver, não a matar. O garoto o abraçou com força. Eu vou esperar, Elias. Juro. Elias sentiu o coração apertar, aquele tipo de dor que não vem do corpo, mas da alma. Montou no cavalo e olhou para Clara. Ela estava parada na varanda, de vestido branco, o cabelo balançando com o vento. Parecia um anjo, o tipo que o deserto só deixa aparecer uma vez na vida. Volta para mim, disse ela. E ele respondeu. Sempre. Então virou o cavalo e partiu, o som dos cascos ecoando até desaparecer no horizonte. Foram dias de viagem. O deserto parecia infinito, e a solidão, familiar demais. Mas Elias não era mais o homem de antes. Trazia dentro de si o rosto de Clara, o riso de Jacob e a promessa de um lar. No terceiro dia, encontrou uma caravana destruída. Carros queimados. Corpos espalhados. Um pedaço de pano branco amarrado num galho, sinal de rendição, ignorado. Elias desmontou, examinando as marcas no chão. Pés pequenos, de criança. Rastros indo para o norte. Não foi um ataque qualquer, murmurou ele. Foi caça. O som de um corvo quebrou o silêncio. Elias levantou o rifle. 2 cavaleiros surgiram atrás das rochas, rostos cobertos, rifles prontos. Um deles gritou. Larga a arma, velho. Elias respondeu, calmo. Vocês escolheram o homem errado para ameaçar. O primeiro disparo foi o deles. O segundo, o de Elias, foi o último. O outro cavaleiro tentou fugir, mas Elias o alcançou com precisão. Quando o corpo caiu, o silêncio voltou, pesado. Elias respirou fundo, observando o chão manchado. Já lutei por ódio, agora luto para não deixar o mundo morrer junto comigo. Ele se ajoelhou, pegou o pano branco e amarrou no rifle, um símbolo de luto e promessa. Montou o cavalo e seguiu rumo a Red Hollow, sabendo que aquela estrada não terminaria em paz, mas talvez em propósito. Naquela noite, Clara acendeu uma vela na janela. Jacob perguntou. Ele volta mesmo, mana?
Ela sorriu entre lágrimas. Ele sempre volta, Jake. Mesmo que seja só no vento. O vento soprou forte, apagando a vela. Mas Clara não a reacendeu. Porque, no fundo, sabia que Elias Crowley nunca deixava de caminhar, nem mesmo quando o caminho já não tinha fim. O amanhecer em Red Hollow era cinza. O vento trazia cheiro de fumaça, e o chão ainda guardava o rastro de sangue deixado pelas caravanas atacadas. Elias Crowley cavalgava devagar, o rifle pendurado no ombro, os olhos firmes, como um homem que já sabia que aquele dia seria o último. As colinas ao redor pareciam observar em silêncio. Corvos sobrevoavam as ruínas de uma cidade pequena, quase morta. Casas queimadas. Portas quebradas. E, no centro, um salão com as janelas cobertas de pó e medo. Elias desceu do cavalo e caminhou até lá. As tábuas rangiam sob suas botas, o eco lembrava fantasmas antigos. Lá dentro, 5 homens bebiam e riam alto, todos com o mesmo símbolo tatuado no braço, um corvo riscado por uma faca. Ele reconheceu. Era a marca da gangue de Silas Bon. Os restos do império que ele destruiu em Silver Creek. Mas agora, alguém os havia reunido de novo. E Elias sabia exatamente quem. Crowley, gritou um deles, ao vê-lo na porta. O riso morreu, substituído pelo som metálico de armas sendo sacadas. Elias deu um passo à frente, sem pressa. Estou procurando o homem que comanda vocês. Um dos bandidos cuspiu no chão. Talvez ele esteja te procurando também. Do andar de cima, uma voz grave respondeu. Está, sim. E então, ele apareceu. O homem desceu as escadas devagar, alto, magro, com um chapéu preto e o rosto coberto por uma cicatriz que atravessava o olho esquerdo. Era o irmão mais novo de Silas Bon, o último Bon vivo. Chamava-se Gideon. Elias o encarou. Deviam ter deixado o passado morrer. Gideon sorriu. O passado não morre, Crowley. Ele só muda de rosto. Você matou meu irmão, destruiu o nome da minha família. E agora, veio pedir perdão. Elias respirou fundo. Não vim pedir. Vim dar. O salão inteiro riu, mas Gideon não. E o que você acha que pode me perdoar? Elias olhou ao redor, os olhos firmes. Por continuar o que o seu irmão começou. Por acreditar que o sangue cura o sangue. Gideon puxou o revólver. Então cura o meu. O primeiro tiro atingiu a parede. O segundo passou perto do peito de Elias. Mas ele não revidou, apenas caminhou em direção ao inimigo. Por que não atira, Crowley? Gritou Gideon. Porque já matei o suficiente, respondeu Elias, a voz calma. Mas se você quiser morrer, posso te dar paz. Gideon hesitou por um instante, tempo demais. Elias foi mais rápido. Um disparo. A bala acertou o braço do homem, fazendo a arma voar. Outro passo. Elias encostou o cano do rifle no peito dele. Meu irmão morreu por ódio, murmurou Gideon. E eu, também vou. Elias baixou a arma. Não. Você vai viver. Para ver o que o ódio faz com os homens. O silêncio tomou o salão. Os outros bandidos abaixaram as armas, confusos, sem saber o que fazer. Elias olhou para eles. Quem quiser morrer, fica. Quem quiser recomeçar, sai pela porta e nunca mais volta para essa estrada. Um a um, eles saíram, até que só restaram Elias e Gideon. O homem ferido caiu de joelhos, soluçando, o sangue escorrendo pelo braço. Por que não me matou, Crowley? Elias olhou o chão e respondeu. Porque eu me matei faz tempo. Só estou aprendendo a viver de novo. Horas depois, Red Hollow estava silenciosa. Elias cavalgava devagar, o corpo cansado, a alma em paz. O vento batia no rosto, e cada rajada parecia um sussurro de despedida. No horizonte, o sol começava a descer, o mesmo ouro avermelhado de Dustwood, o mesmo fogo que o viu nascer e morrer 1000 vezes.
Ele parou o cavalo e tirou o chapéu. Fechou os olhos e ouviu o vento. E naquele som, ouviu a voz dela. Volta para mim. Ele sorriu, fraco. Estou voltando, Clara. Do meu jeito. O cansaço o dominou. O corpo tombou levemente, e o cavalo seguiu sozinho pelo deserto, com Elias ainda montado, o rifle preso nas costas, o chapéu no colo. Quando o sol se pôs, o céu brilhou em vermelho e ouro, como se o próprio oeste prestasse homenagem. Dias depois, um mensageiro chegou a Dustvold Springs. Trazia uma carta, suja de areia, com o nome Clara rabiscado na frente. Ela abriu com as mãos trêmulas. Dentro, havia apenas uma folha. As palavras eram poucas, mas pesavam como um mundo. Clara. Se estiver lendo isso, é porque cumpri o que prometi. A paz tem um preço, e eu paguei o meu. Ensina o menino a nunca se tornar como eu, mas a nunca esquecer de onde veio. Diz para ele que o amor vale mais que qualquer arma. E quando o vento soprar forte, não se assuste, é só eu passando por aí. Elias. Clara deixou a carta cair no colo. Jacob se aproximou, curioso. Ele escreveu. Ela sorriu entre lágrimas. Escreveu. E ele tá livre agora, Jake. Livre de tudo. O menino olhou o horizonte e sussurrou. Então o Elias virou o vento. Clara respondeu, com a voz embargada. Sim. O vento que protege quem ainda acredita que existe bondade no deserto. Ela se levantou, segurou o chapéu velho de Elias, aquele que guardara desde Dustvold, e colocou na cabeça de Jacob. Agora é com você, meu pequeno Crowe. O menino sorriu, tímido. O vento soprou, levantando poeira dourada ao redor deles. E por um instante, Clara jurou ouvir a risada de Elias misturada ao som do deserto. Alguns anos depois. Diziam que, às vezes, ao pôr do sol, uma figura solitária cavalgava nas colinas de Dustvold Springs. Ninguém sabia quem era. Uns diziam que era um fantasma. Outros juravam que era o espírito do homem que comprou uma noiva por $5. E acabou comprando o direito de ser lembrado como Elias Crowe, o redimido.